pessoal, nós vamos proceder à resolução da lista 2, que envolve ainda exercícios que constam de representações em notações científicas e que requerem aí uma conversão de grandezas. A ideia é que a gente faça toda essa correção mostrando passo a passo os passos que daremos na resolução desses exercícios e também mostrando na calculadora como ficariam executadas algumas dessas operações, ok? Primeiro exercício dessa lista, exercício 1, ele nos diz o seguinte: a massa específica do ferro é de 7,87 gramas por centímetro cúbico e a massa de um átomo de ferro 9,27 vezes 10 a menos 26 quilos. Primeira coisa que temos que nos atentar é esse conceito dado pela palavra massa específica, aí, por esse termo. Massa específica é a mesma coisa que você tratar densidade. E isso também pode ser evidenciado, inclusive pela informação que o exercício nos dá em termos da unidade. Ele diz que essa massa específica é de 7,87 gramas por centímetro cúbico. E aí, por que você identifica que de fato isso aqui é densidade? Porque grama é uma unidade associada à massa, grandeza massa, e centímetro cúbico é uma unidade associada à grandeza volume. Então, a associação de massa e volume é o que tecnicamente nós chamamos de densidade, que na nomenclatura, normalmente em física, é dado por uma letrinha parecida com um P, que nós pronunciamos como Rho, né? Rho, dessa forma, pronúncia. Então, o Rho aqui, que é a densidade, é a razão entre massa e volume, e essa é a informação que o exercício nos dá, né, no enunciado. A segunda informação é que a massa do átomo é de 9,27 vezes 10 a menos 26. Então, nesse caso aí, mais fácil de você identificar, muito mais simples, ele menciona que a massa, né, é de 9,27 vezes 10 a menos 26 em quilos. No exercício ele faz um questionamento interessante aqui. Ele quer que eu calcule no item A o volume de um átomo de ferro se os átomos são esféricos e estão densamente compactados. Se os átomos são esféricos e estão densamente compactados, ele nos dá, na verdade, essa informação. Eu estou pensando em duas estruturas, né, de formato esférico e que estão compactadas, ou estão coladas, estão unidas. Se eu estou pensando numa esfera, eu estou pensando numa estrutura geométrica dessa natureza. É essa estrutura que eu estou imaginando. E aí ele quer que eu calcule o volume de um átomo de ferro. Isso é o que é pedido no item A, o volume desse átomo de ferro. E no item B, né, o volume eu quero. E no item B ele parte do seguinte princípio: qual é a distância entre os centros de dois átomos vizinhos? Centro de dois átomos vizinhos. Então eu estou trabalhando com o centro desse átomo, o centro desse átomo. Como eles são esféricos e eles estão densamente compactados, se eu quero a distância entre os centros, na verdade até a borda do primeiro átomo eu tenho um raio, e dessa mesma borda do outro átomo até o seu centro eu tenho o mesmo raio, considerando que os átomos são esféricos e apresentam a mesma estrutura. Então, o que ele quer, na verdade, é que eu calcule, né, o diâmetro desse raio, desses átomos. Ou seja, ele quer no item B que eu calcule o diâmetro, ou 2 vezes o raio. É isso que ele pede no exercício 1, que é o que a gente vai começar a fazer agora, né? Num primeiro passo, observando as medidas que foram dadas. Ele nos dá a massa em quilos, nos dá a densidade em gramas por centímetro cúbico. E aí eu tenho o primeiro problema que eu vou ter que atacar. Que problema é esse? A unidade de massa é dada em quilos e a unidade de massa aqui da densidade é dada em gramas. Então eu tenho que fazer uma conversão para que eu consiga resolver o problema da melhor forma possível. Não tem como resolver com unidades distintas.
Então, antes de calcular o volume, eu faço essa conversão. E aí o que eu preciso, vamos apagar aqui agora, é realizar aquela conversão em cadeia que nós aprendemos na primeira aula. Então, o procedimento é escrever lá o nosso 7,87, isso está em gramas por centímetro cúbico, e eu vou converter isso tudo numa outra unidade, que no caso, quilos por metro cúbico. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que lembrar das relações de conversão. Então, grama associada a quilo, eu sei que 1000 gramas corresponde a 1 quilo, 1 kg. E eu não sei de forma direta a relação entre metro cúbico e centímetro cúbico. Então, eu parto de uma relação mais primária. Eu sei que 1 metro contém 100 centímetros. Então, eu venho e escrevo que 1 metro tem 100 centímetros, ou 10 ao quadrado, como queira. Só que da maneira como está aqui, eu consigo cancelar grama com grama, para gerar um resultado já em quilos, mas eu não posso fazer o cancelamento com centímetro cúbico, porque essa unidade está em centímetros e aqui em centímetros cúbicos. Então, o que eu preciso? Eu preciso elevar essa expressão aqui, para que tudo que está dentro do parênteses esteja ao cubo. E aí, quando eu fizer isso, eu tenho que tomar mais um cuidado, que é o seguinte: centímetro agora vai estar ao cubo, então eu vou cancelar centímetros cúbicos com centímetros cúbicos, mas tudo que está aqui ainda dentro está elevado ao cubo. Lembre-se, eu só estou cancelando o centímetro cúbico com este, mas o 100, que é o 10 ao quadrado, estará elevado ao cubo e o metro também estará elevado ao cubo. Então daqui eu sei que a minha resposta estará nessa nova unidade, quilos, que eu tenho aqui, por metro cúbico. E aí o que eu preciso agora é fazer as contas que eu tenho com os valores numéricos. Então eu vou ter 100 ao cubo dividido por 1000. E aí, para ficar mais fácil essa conta, você pode escrever tudo em notação científica. 100 é 10 ao quadrado, que eleva ao cubo, e 1000 é 10 ao cubo. Então daqui eu sei que pela potência de potência, 10, 2 a terceira dá 10 a sexta, 10 a terceira. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai expoente. Então aqui vai te dar 10 a terceira. Então isso indica que a conversão de grama por centímetro cúbico, com 7,87, vai relacionar aqui para nós esse fator vezes 10 a terceira. Ou seja, esse resultado aqui vai ser expresso agora nessa nova representação, 7,87 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico. Então, isto representa para nós a densidade ou a massa específica nessa nova unidade, que é o que eu preciso agora para poder aí sim calcular o volume que ele está pedindo aí no item A. Ok? Então, para que a gente possa fazer esse pedaço da conta, nós voltamos aqui para o item A e nós sabemos que densidade, por definição, é massa sobre o volume. Ok? Então eu posso já numericamente substituir os resultados? Sim, pode, mas eu posso também deixar a conta já no jeito para que eu consiga só substituir os dados numéricos de forma direta e aplicar na fórmula e resolver o problema sem muitos dramas, né? Então eu só vou fazer uma inversão, jogo o volume aqui para a esquerda, mantenho a massa, densidade vem para cá e aí eu jogo os valores que eu tenho. Então o volume vai ser igual à massa, que nós temos lá, 9,27 vezes 10, 9,27 vezes 10 a menos 26, a gente sabe que isso aqui já é dado em quilos, né? E nós temos a densidade aí que é 7,87 vezes 10 a terceira. Aqui eu posso já fazer a conta reduzindo a uma mesma base. A base é 10, então eu escrevo a base 10 aqui. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio expoente. Menos 26 menos 3 dá menos 29. E aí eu posso executar a conta na calculadora
9,27 por 7,87. Então, fazendo as contas aí, vai dar aproximadamente 1,178 vezes 10 a menos 29. E não podemos esquecer a unidade. Isso aqui é dado em metros cúbicos. Volume em metros cúbicos. Até porque, né, nós já sabemos da análise que nós fizemos, né? Se a massa é dada em quilos, né? Vamos fazer aqui embaixo do jeito que a gente quer. Se a massa é dada em quilos e a densidade é quilos por metro cúbico, então nessa análise dimensional eu repito o meu numerador, inverto a operação, a divisão vira uma multiplicação e inverto de baixo, metro cúbico por quilo. E aí ao cancelar esses dois elementos, quilos por quilo com quilo, eu tenho metro cúbico. Então isso aqui representa para nós a resposta do item A. Isso aqui, o item A, está resolvido. E agora nós vamos para a execução do item B, que ele quer que calcule a distância entre os centros de dois átomos que estão densamente compactados, porém que são esféricos, né? E que são esféricos. É isso. Então, para que eu faça, né, esse exercício, eu preciso de uma informação geométrica que envolve aí a fórmula de uma esfera, né? Matematicamente, o volume de uma esfera é dado pela expressão 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, como eu quero encontrar o diâmetro, na verdade, eu primeiro preciso obter o raio. E aí a maneira como você faz esse cálculo independe do caminho que agora você vai seguir. Eu costumo, naturalmente, isolar a expressão que eu quero encontrar e a partir daí fazer a substituição com o dado que eu tenho, né, gerado, que é esse volume. Se você vier e já substituir direto no volume esse resultado, você também vai chegar na expressão do raio. Ou seja, você pode adotar diferentes caminhos e obter o mesmo resultado. Então, isolando o raio para poder aplicar a informação do volume, eu faria o seguinte: tem uma multiplicação cruzada, 3 multiplicado por V, eu venho para cá, e 4πr ao cubo, que vai multiplicar embaixo do V, que como não tem nada, é como se houvesse 1. Só que você só vai passar o 4π, por quê? Porque você vai deixar o r ao cubo desse lado aqui, e por fim, o que você vai fazer com ele? Ele está ao cubo, então ele vai virar uma raiz cúbica. Então, 3v sobre 4π, isso tudo vai virar raiz cúbica, ou tudo isso elevado a 1/3. É a mesma coisa. Então, é essa expressão do raio que eu tenho que encontrar. E aí, para encontrar esse raio, vamos fazer aqui, né, desse lado, eu tenho o seguinte, vamos separar aqui, eu tenho que o nosso raio vai ser igual, matematicamente, o produto de 3 por o valor que nós encontramos aí, 1,178, vezes 10 a menos 29, e dividir tudo isso daqui por 4π, para, a partir daí, você elevar 1/3, ou extrair a raiz cúbica, que é a mesma coisa. Daí em diante, quando você fizer essa conta, e aí eu vou explicar o comando na calculadora, você vai multiplicar 3 por 1,78 vezes 10 a menos 29, dividir por 4π e extrair da raiz cúbica. Então, ao fazer isso, você vai obter um valor de aproximadamente 1,41, né? 1,41 vezes 10 a menos 10 em metros. E aí, como você quer a distância entre os centros de dois átomos vizinhos, você vai multiplicar esse valor. Então, a distância aí é de 2,82 vezes 10 a menos 10 em metros. E isso responderia para nós, né, o item B dessa conta. A questão que eu queria também mostrar é como que você executa essa passagem numa calculadora, né? A calculadora mais utilizada, e sem fazer propaganda dela, embora a gente saiba que ela é muito comum, é o modelo da Casio
FX, né? O FX 82MS. É um modelo que é mais comum encontrar nos cursos de engenharia. É uma calculadora similar a essa daqui, ó. Mas existem outras que são da mesma natureza e que fazem a conta que nós vamos fazer aqui. Então, para poder executar esse processo nessa calculadora, você vai seguir a seguinte linha de comando. Você vai pegar o 3, vai lá na tecla de multiplicação, beleza, até aí não tem problema, multiplica por 1.178 vezes 10 a menos 29. Aí que chega uma questão que na calculadora normalmente a gente pode usar para economizar espaço e tempo. Para escrever as potências de base 10, tem uma tecla aí chamada ESP. Então ela vai fazer a base 10 e aí na sequência você vem com o sinal de menos e digita 29 para fazer esse cálculo aqui. Então esse ESP ele substitui uma tecla que você usa aí que é um acento circunflexo. É a mesma coisa, só que ela já cai direto na base 10. Faz isso, aí vem para divisão, né, divide. E aí você digita 4 e outra dica, para obter o π nessa calculadora, você vai na tecla Shift, né, que tem lá, e na sequência você já digita o ESP. Por quê? Porque ele vai fazer a função de cima. A função de cima dessa calculadora aparece um pizinho assim, ó, em amarelo. Vê se dá para aproximar aqui, aqui no vídeo, mas seria aqui, ó, aqui na frente, ó, um pouquinho aqui em cima você vai encontrar, né, o pizinho. Então quem faz isso, esse comando Shift, que ele vai inverter. Aí beleza, você calculou, ele vai dar um número aqui. Fez isso aí, você vai calcular agora a raiz cúbica. Então você vem com 3, de novo você vai usar Shift, e aí você vai numa tecla que vai permitir com que você escreva a raiz cúbica desse cara. Então você vai na tecla do acento circunflexo, porque aí ele vai fazer esse comando que está aqui em cima, que é o comando da raiz quadrada. Está bem apagadinho aqui na minha, mas ele aparece um x. Esse x é a raiz cúbica que você está lançando. E aí uma vez que você faz isso, para chamar o resultado que saiu aqui dessa primeira passagem, tem uma tecla aí na calculadora que é a tecla ANS. Então ela vai chamar o resultado anterior, que é essa conta aqui, e aí dando igual você vai chegar nesse resultado. Então nós vamos fazer aqui exatamente da maneira como eu escrevi aqui para vocês. Eu venho 3 vezes 1.178 ESP menos 29, divide por 4 Shift ESP, né? E aí você dá igual, né? Tem isso, vamos dar um igual aqui para gerar o valor. Aí para você vai gerar aí 2,81, 2 vezes 10 a menos 30. Aí eu venho na sequência e digito 3 Shift e essa tecla de inversão. Ele vai produzir essa telinha para você aqui, ó. E aí você chama essa função ANS, chamou a função ANS, dá igual, e aí ele vai gerar esse resultado que nós temos aqui, ó, 1.41 vezes 10 a menos 10. É isso que a calculadora faz e executa aí os passos com exatidão e com rapidez para chegar no resultado, beleza? Então é isso. Vamos agora para o exercício 2 da lista. No exercício 2, ele fala o seguinte: quando um objeto cai do ar, né, cai no ar, existe uma força irresistível e depende do produto da área pela sua velocidade, porém elevada ao quadrado. Essa ação está associada diretamente à força aplicada durante a queda, né? E aí ele menciona que essa força durante esse processo de queda é da forma C vezes A V ao quadrado, onde C aqui é uma constante,
né? C é uma constante. Então, o que ele quer nesse exercício é determinar as dimensões dessa constante. Então, esse aí é um exercício que envolve análise dimensional, que é similar ao primeiro, quando nós fizemos a conversão ali da densidade que estava em gramas por centímetro cúbico para quilos por metro cúbico. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, conversão, mas usando essa expressão aqui. O que eu preciso saber? Força, né, nós aprendemos que é o produto da associação da massa pela aceleração. Mas, quais são as unidades de massa? M, massa, e a aceleração é dada em metros por segundo, então é a unidade de comprimento associada, né, metros por segundo ao quadrado, tempo ao quadrado. Então essa é a unidade, né, da grandeza força. Força. Para a área é dada em metros quadrados, então é a unidade de comprimento ao quadrado. E a velocidade, que é dada aqui sim em metros por segundo, então é a unidade de comprimento, né, por tempo. Só que aqui eu vou jogar essas informações nessa expressão para poder daí tirar a dimensão de C. É isso que eu preciso. Então, fazendo esse processo e calculando lá, você tem M vezes LT quadrado igual a constante C, vamos deixar ela aqui assim, a área que você vai escrever aqui como L ao quadrado e a velocidade que vai ficar como L sobre T, só que aqui pela nossa fórmula isso tudo ao quadrado, ok? Então daí eu preciso desenvolver esse processo, é isso que eu tenho que executar. Então fazendo isso, você tem M, L, T ao quadrado igual a C vezes L ao quadrado. Daqui eu tiro a potência, vai ficar L ao quadrado também. E T vai ficar T ao quadrado. Daqui eu posso observar que é fácil resolver o exercício, porque primeiro, o T quadrado aqui, ó, eu posso cancelar com esse T quadrado. E agora eu tenho também possibilidade de obter o C direto, porque L2 vezes L2 é L4 e dá para cancelar com L aqui. Se eu fizer isso de forma detalhada, vamos apagar aqui em cima, né? Eu tenho o seguinte, eu tenho ML, L2 vezes L2 vai produzir para nós L4, como ele está multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar L a quarta, eu isolo C. No que eu isolo C, aí eu posso cancelar L com L a quarta, então eu tenho que as dimensões dessa constante é de uma unidade de massa com unidade de comprimento ao cubo. E isso aí faz com que nós terminamos aí o exercício 2, beleza? Isso aí é um exercício de conversão, né, de dimensão razoavelmente simples. A ideia é que a gente trabalhe com ela de forma bastante, né, cuidadosa por conta das inversões que nós teremos que fazer aí com umas potências. Beleza, vamos agora para o exercício 3. Exercício 3. Então, no exercício 3, nós temos o seguinte. Uma pessoa que está de dieta pode perder 2,3 quilos por semana, né? Eu quero que expresse essa taxa de perda da massa em miligramas por segundo, como se a pessoa estivesse, né, pudesse sentir a perda segundo a segundo. Então, é um exercício aqui direto de transformação, de conversão em cadeia. Então ele parte do caminho, né? Vamos colocar aqui, que a pessoa vai perder 2,3 quilos, ou pelo menos ela quer perder 2,3 quilos por semana. E aí o que nós queremos é obter essa perda em miligramas por segundo. Então o que eu preciso fazer é sair dessa unidade para chegar até essa, apenas isso. Então vamos lá, fazer isso aqui de forma direta. Eu tenho que uma semana
contém 7 dias e 1 quilo contém 10 a terceira em gramas, ou 1000 gramas, como queira. Ainda não cheguei aonde eu quero, miligrama por segundo. Então eu tenho que um dia contém 24 horas, e aí eu vou continuar aqui embaixo, essa minha luz é muito grande, né? E eu vou fazer agora a conversão que envolve grama a miligrama. Então eu tenho que 1 grama, aqui embaixo, vai associar com 1000 miligramas. Então 10 a terceira miligramas. E aí, por fim, eu tenho que 1 hora, que vai estar aqui, pode ser associada direto com segundos, que são 3.600 segundos. Então daqui, o que eu faço? Observe se todos os cancelamentos são possíveis. Então eu vou cancelar quilo com quilo, semana com semana, dias. Dias, grama que está aqui em cima com grama que está aqui embaixo, hora que está aqui em cima com hora que está aqui embaixo com hora que está aqui em cima. Então restaram quem? Sobrou aqui no numerador miligrama, sobrou no meu denominador segundo. Então eu sei que as unidades aqui estão corretas. É isso. E aí é só pegar agora uma calculadora e executar todas as contas que nós temos aí. É claro que é possível fazer algumas adições e simplificações. Eu sei que 10 a terceira com 10 a terceira dá 10 a sexta. Vamos fazer esse pedacinho aqui até para mostrar a ideia. Então agora vamos aqui, 2,3 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira dá 10 a sexta. E aqui eu tenho embaixo, 7 vezes 24 vezes 3.600. Então 7 vezes 24 vezes 3.600. É essa conta que a gente precisa fazer e é o que nós temos que executar agora. Então vamos lá, 2.3, ESP, 6 dividido, abre parênteses, tá? Para evitar o problema com as multiplicações embaixo, 7 vezes 24 vezes 3.600, fecha, e dá igual aí, igual não, né? Dá aproximadamente 3,8 miligramas por segundo. Essa aí que é a resposta, que vai indicar para a gente o padrão de perda, como se eu estivesse sentindo segundo a segundo, 3,8 miligramas. É isso, exercício mais simples e resolvido para vocês. Vamos para o exercício 4 agora. No exercício 4, ele fala o seguinte: 1 megabyte é a unidade de armazenamento de memória computacional. Um CD tem uma capacidade de armazenamento de 700 MB, então já dá uma relação aí de conversão para a gente. E pode armazenar 70 minutos de música de alta qualidade. Então tem duas relações envolvidas aí. No item A, ele faz o seguinte questionamento: se uma canção típica dura 5 minutos, quantos megas são necessários para cada canção? E no item B, se uma página de texto impresso requer aproximadamente 5 KB ou 5 KB, estime o número de livros que podem ser salvos em um CD. No exercício B, eu posso fazer a estimativa com o número de páginas de um livro qualquer. Essa estimativa você pode fazer com qualquer valor. Um livro de 100, de 200, de 1000 páginas. Então, é apenas para mostrar como você vai executar o problema usando essa técnica de conversão em cadeia. Então vamos lá para o item A. Ele fala que um CD tem uma capacidade de armazenamento, vamos colocar assim, um CD tem uma capacidade de armazenamento de 700 MB. É isso que ele está mencionando. E ele diz que essa capacidade de armazenamento é necessária para aproximadamente 70 minutos de música de alta qualidade. Então ele diz que esses 700 MB,
consegue armazenar 70 músicas, né, 70 minutos de música de alta qualidade. E aí o questionamento do item A é se uma canção, né, dura 5 minutos, ele quer saber quantos mega tem essa canção. Então aí é um problema razoavelmente simples, porque você vai conectar uma dessas duas informações, né, com o enunciado do item A. E aí você pode trabalhar com o fato que essa informação já é dada para a gente, 700 mega, né, está associado aí a 70 minutos. Então daqui você pode observar que é possível cancelar minuto com minuto. E aí você tem aqui que uma canção, né, vai corresponder à expressão que eu vou calcular. Então, eu posso cancelar 0 com 0, 70 por 7 é 10, 10 vezes 5, 50. Então, uma canção típica aí, né, vai corresponder a 50 mega, de acordo com os dados desse enunciado desse exercício. E isso aí responde para nós o item A. Um exercício mais simples, mais tranquilo de ser executado. Beleza? Também é possível resolver de modo direto usando uma famosa regra que é a regra de 3. Né? Esse caso poderia ser resolvido também e vai chegar no mesmo lugar. No item B, vamos colocar aqui, ele está mencionando lá que uma página de texto requer aproximadamente 5 KB. Então, uma página de texto, vou colocar aqui, uma página, tem 5 kilobytes ou 5 KB. Correto? E ele diz que, mais adiante, estime o número de livros que podem ser salvos em um CD. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos supor, né, a quantidade de páginas de um livro, porque ele não nos dá essa informação. Então você pode realizar sem problema algum, sem prejuízo nenhum para a conta, uma suposição. Então suponha, né, que você tem um livro com 200 páginas. Vamos colocar assim, 200 páginas. Então o que eu posso associar agora? Olha, uma página tem 5 KB. Eu tenho que conectar essa informação com um livro e associar também com uma quantidade de livros que eu posso armazenar no CD. Então eu vou, na verdade, trabalhar com todos os dados que o exercício nos dá. Eu preciso saber a quantidade que 1 mega representa em KB. A gente sabe, se não lembrarem, 1 mega corresponde a 2/10 KB, ou 1 mega dá 1024 KB. E aí eu sei o seguinte, olha, aqui 700 mega é o que cabe dentro de um CD. Olha a conexão que a gente já está executando. Né? E por fim, a suposição que eu vou fazer aqui é que um livro tem 200 páginas. Então um livro, escrever lá em cima, na verdade, né, você vai ter que cancelar páginas. Então um livro contém aí 200 páginas. É esse o link que eu faço com os dados que eu tenho. Então daí olha só, eu consigo cancelar kilobyte com kilobyte, cancelo megabyte com megabyte, cancelo página com página, então vai me associar agora aí, ó, uma quantidade de livros que cabe dentro de um CD. E aí o que eu tenho que fazer é executar as expressões que envolvem os números 1024, 700, 5 e 200. Eu posso naturalmente cancelar 0 com 0 aqui para tornar a minha experiência com conta mais rápida. Então ao fazer isso, eu vou multiplicar 7 por 1024 e dividir por 5 vezes 2, que é 10. Então eu tenho 7 vezes 1024 dividido por 10 direto, vai dar 716,8. Então eu vou ter o seguinte, ó, que um livro, né, um CD, perdão, vai conter
aproximadamente 716,8 livros. Então, para arredondar, né, a gente pode dizer, né, arredondando aproximadamente, escrever assim, que para esse caso, um CD aí vai comportar, né, por baixo 716 livros, com base nessa suposição de que o livro tenha 200 páginas. Aí você pode fazer a conta, poderia fazer a conta com qualquer número de páginas que você quisesse. E isso aí responde para nós o exercício 4. Né? Então agora vamos para o último exercício dessa lista. Né? Que diz pra gente o seguinte: você é entregador de uma empresa de água mineral, né? Seu caminhão carrega 4 plataformas de carga, cada plataforma carrega 60 fardos, cada fardo possui 24 garrafas de 1 litro de água. É muita informação conectada. Então o carrinho que você utiliza para transportar a água para as lojas tem um limite de peso aí em libras de 250. E ele faz 2 questionamentos. Se 1 mililitro de água, 1 ml, tem uma massa de 1 grama e 1 quilo tem um peso de 2,2 libras, qual é o peso em libras de toda a água em seu caminhão? É isso que ele está perguntando. E no item B, quantos fardos completos de água você pode transformar no carrinho? Essa é a ideia. Então, o exercício vai começar primariamente por determinar a quantidade em volume do fluido, né, que ele está levando em consideração, que é a quantidade de água. Então, o que você tem? Você tem um caminhão com 4 plataformas, eu vou aqui abreviar, 4 plataformas. Cada plataforma carrega 60 fardos, vamos fazer aqui, colocar um pouquinho mais aqui para a direita. Então, você tem 4 plataformas, cada plataforma, já estou fazendo aqui, ó, contém 60 fardos, letra F, e cada fardo possui 24 garrafas de 1 litro de água, ou seja, cada fardo contém 24 litros de água. Já posso escrever direto assim, 24L. Então daqui, o que eu observo é o seguinte, olha, eu posso cancelar plataforma por plataforma, fardo com fardo, vou ter a unidade em litros. Isso aqui vai me dar o que? O volume, né? O volume de água que você pode transportar. Então, vai ficar 4 vezes 60, 4 vezes 24 dá 96, vezes 60 dá 5.760 litros. Né? Fazendo as contas aqui. Isso aqui é o volume de água que você tem. E aí, com esse dado, você vai resolver os itens A e B. Né? Então, ele faz uma associação agora, vamos lá fazer, né? Que é a seguinte, vou pegar aqui, ele diz que 1 ml, 1 mililitro, então, item A, 1 mililitro ou 1 ml tem uma massa de 1 grama. E ele diz que 1 quilo, então isso aqui é uma informação, isso aqui é outra, que 1 quilo tem 2,2 libras. Então ele quer que eu calcule, né, o peso em libras de toda a água em seu caminhão. Então o que dá para fazer em termos de conexão é pensar o seguinte, ó, eu posso associar grama com quilo, mas de forma indireta. Porque eu sei que 1 quilo tem o quê? Tem 1.000 gramas. Então eu posso vir aqui e substituir, ó, 1 quilo por 1.000 gramas. E aí quando eu faço isso, eu posso cancelar, correto? Grama com grama. E aí o que vai me dar, o que vai me retornar aqui na frente, é 1 vezes 1.000 ml. Então vai dar 1.000 ml associado a 2,2 libras. Mas por sua vez, 1.000 ml é na verdade o quê? 1 litro. Então eu posso escrever essa relação que 1 litro
equivale a 2,2 libras. E essa relação aqui que a gente obteve é que vai nos permitir agora calcular, né, no item A o peso em libras de toda a água nesse teu caminhão. É isso que a gente vai fazer nesse momento para resolver o problema. Então, fazendo aqui, né, vamos lá, você tem o seguinte: 5.760 litros. Você vai associar 1 litro com 2,2 libras. Você vai cancelar, né, o volume aqui em litros. Cancela, cancela, e aí você vai obter o peso em libras. Então daí é só pegar a calculadora, né? Vamos fazer a conta aqui. 5.760 vezes 5.760 vezes 2,2. Então você vai ter aí 12.672. Né? 12.672. Isso aqui em libras, né? 12.672 libras. E isso aí responde para a gente o item A da nossa questão. Para fazer o item B, agora ele quer saber quantos fardos completos de água você pode transportar no carrinho. Então, quantos fardos completos, né? Então, isso está associado a uma informação que a gente ainda não tinha extraído do contexto do exercício. Ele quer no item B o número de fardos. Então, para associar o número de fardos que você pode transportar nesse caminhão, você tem que trabalhar com o limite de peso desse caminhão, que ele nos diz aí para nós, no enunciado, que são de 250 libras. Então, você tem um limite aí de 250 libras. É essa informação que ele nos retorna. O que a gente sabe? Que 1 litro corresponde a 2,2 libras, correto? Isso a gente sabe. E que um fardo completo, corresponde a 24 litros. Então eu sei que um fardo, um F, corresponde a 24 litros. Por que eu estou fazendo essas associações? Ele quer um número de fardos completos. Então eu preciso do limite do peso do caminhão, preciso da relação que envolve o volume com o peso e também da associação com fardos, que está associada aí à quantidade em litros. Então eu cancelo litro com litro, cancelo libras com libras, e eu tenho que, em termos de unidade, eu ficaria apenas com essa relação, 1 dividido por 1 sobre F, sem usar os valores numéricos. Na divisão de duas frações, eu repito a primeira, inverto a operação, fica F sobre 1. Então eu sei que o resultado aqui vai ser dado em qual unidade? Fardos, F. Então daí, o que eu preciso agora é pegar esse resultado, o N, que eu quero, e fazer a divisão de 250 pelo produto de 2,2 vezes 24. E aí, fazendo essas contas aí, pegando a calculadora e executando o processo, você vai ter aí aproximadamente 4,73 fardos. Como você não pode arredondar para cima por causa do limite, então você tem aí que na verdade é necessário 4 fardos completos para que você consiga carregá-lo nesse caminhão. E isso finaliza aí o exercício 5 e finaliza também a nossa lista que está agora resolvida. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.